O 3 em 1 de hoje é temático, não poderia ser diferente. Trataremos do texto da reforma da Previdência, apresentado hoje, detalhado hoje pela equipe econômica do governo Jair Bolsonaro. Aliás, o presidente fez questão de levar pessoalmente o documento ao Congresso Nacional, entregá-lo em mãos a Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. E para nos ajudar a tratar desse tema tão importante para o país, mas também tão técnico, convidamos o economista Pedro Fernando Neri, autor do livro Reforma da Previdência. Por que o Brasil não pode esperar? O Pedro também é coautor, ao lado do Paulo Tafner, de uma proposta de reforma que serviu de embrião para esse texto hoje do ministro da Economia, Paulo Guedes. Tudo bem, Pedro? Seja muito bem-vindo. Muito boa tarde. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Andreasa. E boa tarde a todos os ouvintes do 3 em 1. Pois bem, então, como eu disse, nessa primeira metade do 3 em 1, nós vamos tratar do aspecto técnico. O Pedro, especialista, vai nos ajudar a dissecar ponto a ponto desse documento apresentado hoje. É um documento extenso e, inclusive, árido para quem é leigo, né? E depois, na segunda metade do programa, a gente parte para o aspecto mais político. Pedro, vou começar então com uma pergunta para você, depois a bancada do 3 em 1 segue a entrevista. Na sua opinião, esse texto ele é mais brando ou mais duro com determinada categoria em comparação ao texto anterior apresentado pelo ex-presidente Michel Temer? Essa é uma ótima pergunta, Silvio. Na verdade, aquela proposta do presidente Temer, que se arrastou durante muito tempo no Congresso Nacional, teve diversas versões. Mas eu acho que é oportuno a gente comparar a proposta apresentada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro com aquela primeira versão, aquela primeira proposta do presidente Michel Temer. E, de fato, a proposta do presidente Bolsonaro é mais dura com os trabalhadores mais ricos da Previdência, que são principalmente os servidores públicos, e eu acho que ela é mais suave do que aquela proposta do presidente Temer com os trabalhadores mais pobres, por exemplo, o trabalhador rural. Eu acho que ainda existem alguns temas sensíveis, potencialmente polêmicos nessa proposta, mas eu acho que do ponto de vista da distribuição de renda, do combate à pobreza, ela é muito mais interessante do que a proposta do presidente Temer. Pedro, a proposta fala num ganho de 1 trilhão, cento e poucos milhões ao longo de 10 anos. Mas ela prevê para isso uma transição que é um pouco complicada de entender. Tem 3 regras para quem está no regime geral da Previdência para essa transição. Você poderia dizer se elas se aplicam indistintamente a quaisquer pessoas, se cada um tem de escolher o regime de transição em que vai entrar? Como que vai funcionar essa transição na prática? Pois é, Vera. A transição era, na verdade, voltada para os trabalhadores que se aposentam por tempo de contribuição, aquele trabalhador, no caso o homem, com 35 anos de contribuição e a mulher com 30 anos de contribuição no INSS, em que hoje não existe uma idade mínima. Esse trabalhador vai poder escolher entre 3 regras de transição diferentes. Quer dizer, ele não vai se aposentar com aquela idade mínima final de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres, mas ele pode escolher a regra que é mais vantajosa. Existe uma que, na verdade, se aplica apenas a quem se aposentaria nos próximos 2 anos, por exemplo, um homem que tem 29 anos de contribuição e se aposentaria no que vem. Por essa regra, esse homem ou essa mulher tem que continuar contribuindo por 50% a mais do tempo do que faltava. Então, se faltam 2 anos, faltaria 1 ano a mais. Mas esse pedágio dos 50% vale somente para aqueles trabalhadores que tinham apenas 2 anos faltando para se aposentar. Para os demais trabalhadores existem 2 regras diferentes, e aí começa a complicar um pouquinho a nossa conversa. Existe uma idade mínima numa das regras que passaria a valer já, de 56 anos para as mulheres e de cerca de 60 anos para os homens. Isso subiria ao longo do tempo. E existe uma terceira regra que combina idade com tempo de contribuição e começaria a partir da soma 96 para os homens e 86 para as mulheres na soma de idade e tempo de contribuição. Quer dizer, não é simples, é preciso que o trabalhador que poderia se aposentar nos próximos anos sente e olhe com calma essas regras, se essa proposta for aprovada e quando essa proposta for aprovada, mas não existe motivo para ter pressa. Essa
reforma, como qualquer reforma, privilegia o que a gente chama de direito adquirido, quer dizer, ela não pode mudar as regras para quem já tem direito a se aposentar. Como a gente está falando de uma proposta de emenda à Constituição, ela demora bastante tempo até ser aprovada. A gente sabe que o presidente Bolsonaro não está aproveitando a proposta do presidente Temer, está lançando uma proposta nova, então ela vai passar por aquelas comissões da Câmara dos Deputados que essa proposta do Temer passou, depois vai ser levada a plenário, depois vai ao Senado Federal. Então existe tempo para o trabalhador entender melhor essas três regras e a gente espera que o governo ajude, porque é realmente muito complicado, ele teria que olhar cada uma dessas três opções e ver quando é melhor para ele se aposentar. Mas é isso mesmo, existe um cardápio, um leque de opções na transição da proposta do presidente Jair Bolsonaro. Passo a bola então para o Carlos Andreasa. O Pedro, a Vera falou, essa proposta estima economia em 10 anos de um pouco mais de R$1 trilhão. A minha pergunta são duas, aliás. Você teve tempo de, com base no que está proposto, estimar a acuidade dessa projeção, se é consistente essa projeção, e também fazendo uma comparação com a do Temer, o projeto inicial, projetando em 10 anos, qual era a estimativa inicial de economia? Para a gente ter um termo de comparação, por favor, Pedro. É isso mesmo, Andreasa. A proposta original do presidente Temer previa, ao longo dos 10 primeiros anos, uma economia um pouco menor, de R$800 bilhões. Esses números que estão apresentados, de R$1 trilhão, me parecem adequados. Na verdade, esse número ainda não contempla a reforma da Previdência dos militares, que ainda vai ser apresentada nas próximas semanas. Quer dizer, o impacto total dessa reforma da Previdência pode ser um pouco maior. Agora, esse número tende a ser suavizado, porque historicamente, desde os anos 90, quando o presidente manda uma proposta para mudar a Previdência, normalmente o Congresso Nacional dá uma atenuada em alguns pontos, isso faz parte do próprio jogo de aprovação da reforma, então a gente não deve chegar nesse número. Agora, Andreasa, eu acho que um ponto importante a destacar em relação a esse 1 trilhão, que eu acho que não fica muito claro, é que não é bem a economia que a reforma da Previdência vai gerar, porque a reforma da Previdência não existe para economizar por economizar. Esse 1 trilhão que a gente está falando nos próximos 10 anos, são R$1 trilhão que deixaria de ser cortado da saúde ou da educação ou da infraestrutura, ou que deixaria de ser cobrado por aumento de impostos das famílias e que vai ser agora objeto da reforma da Previdência. Quer dizer, na ausência de uma reforma da Previdência, haveria nos próximos 10 anos R$1 trilhão que o governo deveria tirar de algum lugar, por exemplo, da segurança pública, ou aumentar impostos, ou aumentar a dívida, e esse problema deixaria de existir nessa magnitude com a reforma. Eu acho que quando a gente fala em economizar R$1 trilhão, pode passar para algumas pessoas a impressão de que o governo está só querendo... Tem toda razão. E não é bem isso. Pedro, Joel aqui de São Paulo, boa tarde. Tem toda razão. Eu acho que não há dúvida, Pedro, da importância, da necessidade do ponto de vista fiscal de uma reforma da Previdência. Acho que isso é um consenso geral. A grande questão é quem vai pagar mais dessa conta, né? E esperamos que não sejam justamente os mais pobres, justamente a base da pirâmide brasileira. Você mencionou no início que, do seu ponto de vista, essa reforma até que ela não é tão dura com os trabalhadores mais pobres quanto a original do Temer. Se possível, eu gostaria que você explicasse um pouco isso, mas eu também queria adicionar um ponto mais específico com relação a quem recebe benefício de prestação continuada. Se eu entendi direito, para receber um salário mínimo da BPC será apenas com 70 anos de idade, ao invés de 65. É isso mesmo? É isso, Joel. Veja que quando eu digo que essa reforma não é tão dura com os mais pobres quanto a proposta original do presidente Temer, eu não estou dizendo que ela não é mais dura do que já existe hoje. Eu acho que o ponto principal é esse do PPC. Mas eu queria fazer algumas comparações com o que, no fim das contas, é diferente da proposta do Bolsonaro em relação à proposta do Temer. Para começar, servidores públicos. Na proposta original do Temer, muita gente podia continuar se aposentando com aqueles privilégios
privilégios, de último salário, que a gente chama de integralidade, realmente depois de aposentado. Na proposta do Bolsonaro, o servidor que hoje tem direito a isso só poderia manter esse direito se esperar muitos anos para se aposentar. Quer dizer, por exemplo, um juiz que hoje teria direito a se aposentar pelo último salário, independentemente das contribuições, agora vai ter que ficar até os 65 anos. E essa proposta também provoca um aumento grande da contribuição que é devida pelo servidor público. Na União, ela é hoje de 11%, para um juiz poderia chegar a 16% ou mais com essa proposta. Então, esses são alguns aspectos que atingem os mais ricos. O que tem de mais preocupante em relação aos mais pobres é a questão da previdência rural. O presidente Bolsonaro propõe mudar apenas a idade da mulher rural de 55 para 60 anos, com transição. Na reforma do Temer era 65 anos para homem e mulher, então era mais dura. O Bolsonaro também propõe aumentar o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria de todos os trabalhadores. Hoje é de 15 anos, passaria para 20 anos. Na reforma do Temer eram 25 anos. Então, de novo, nesse mesmo sentido, agora uma proposta um pouco menos dura, mas que ainda representa mudança. E eu acho que o ponto principal é esse que o Joel colocou muito bem, a questão do BPC, o benefício de prestação continuada da LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, que hoje é um benefício para o idoso pobre que não conseguiu se aposentar no INSS e recebe um salário mínimo a partir dos 65 anos de idade. Na proposta do Bolsonaro, seria possível receber esse benefício antes, aos 60 anos de idade, mas ele seria menor, de R$400, e só seria de um salário mínimo aos 70 anos. Então é algo que muito provavelmente não vai continuar nessa proposta ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, mas também é algo um pouco melhor do que era na proposta do Temer, em que para qualquer valor do benefício, o benefício seria pago aos 70 anos, ainda que abaixo do salário mínimo. Mas eu concordo com o Joel, eu acho que essa é uma medida que talvez não fosse o caso de discutir agora. Eu entendo que existe algum mérito em antecipar a idade de 65 para 60, mas eu não vejo pessoalmente por que diminuir de um salário mínimo para R$400 para quem tem entre 65 e 69 anos. Eu acho que isso aí deve cair. Pedro, exatamente, o que deve cair e o que não deve. Você, como estudioso da matéria Previdência, sabe que tem muitas coisas que são colocadas mais ou menos como um se colar colou, um bode na sala, que depois vão sendo desbastadas da proposta à medida que ela avança, até para que se ganhe condições de negociação política. Quais são os bodes na sala que você enxerga na proposta apresentada pela equipe do Paulo Guedes? Olha, eu acho que um candidato a bode na sala, não dá para dizer que esse governo colocou por isso, é essa questão do benefício do idoso pobre, né, um benefício assistencial. Hoje, quem tem entre 65, a partir de 65 anos, pode receber um salário mínimo, e nessa proposta receberia só R$400 e um salário mínimo só aos 70 anos. Não faz sentido, não existe necessidade de economizar com esse benefício dessa forma, então provavelmente eu acho que vai cair. Agora, Vera, eu tenho dificuldade com essa questão dos bodes na sala, porque muitas vezes o que poderia sair não é necessariamente o que vai sair, porque às vezes grupos mais privilegiados do ponto de vista da distribuição de renda batalham, militam para manter privilégios. Então, a questão do servidor público, por exemplo, não afeta trabalhadores mais pobres, mas provavelmente vai ser objeto de uma batalha grande no Congresso Nacional, vai gerar uma mobilização intensa, porque o governo espera aí uma economia nos próximos 10 anos de mais de 100 bilhões de reais com previdência dos servidores públicos, só no governo federal, sem contar os governos estaduais e municipais, que a gente sabe estão numa situação muito difícil. Então eu acho que o que deve pegar mais nessa proposta é a questão dos servidores públicos, porque tem aumento de contribuição, tem aumento da idade, tem mudança no valor do benefício, tem mudança na pensão, e eu acho que são categorias poderosas, enfim, que devem, como sempre fizeram, se mobilizar para manter a sua situação. Pedro, pensando agora nesse trâmite todo pelo qual a reforma vai passar, provavelmente vai ter mudanças aí, de acordo com como progrida aí a discussão no Congresso, qual você diria que seria um valor assim que é um sucesso, assim, se no final das contas é uma economia de tanto para o investimento público aí, tudo bem, você não gosta muito da expressão economia, mas um resultado fiscal de quanto, no final das contas, você consideraria assim um grande sucesso para uma reforma da Previdência? Olha,
Olha, Joel, eu acho que seria um êxito muito grande se esse número de 1 trilhão ficar em 600 ou 700 bilhões nos primeiros 10 anos, porque isso também representa que nas décadas seguintes, que também é uma preocupação que existe, o impacto seria positivo. A gente está falando de uma despesa que cresce todo ano cerca de 50 bilhões de reais. Quer dizer, desde o início da nossa conversa, a Previdência já gastou aqui alguns milhões de reais, que são 30 mil reais por segundo. É uma despesa importante, mas que, diante do envelhecimento da população, tem provocado um prejuízo muito grande para outras políticas públicas, como a saúde, a educação, em várias partes do Brasil. Para a gente ter uma ideia, para fazer frente à despesa da Previdência, o governo federal deveria criar uma CPMF a cada ano. Então, imagina ter que aumentar impostos nessa magnitude. Uma CPMF nova nesse ano, uma CPMF nova no ano que vem, e assim por diante. Porque, de maneira muito boa, a gente está vendo cada vez mais isso pressiona os gastos. Então, à medida que a população está vivendo mais e recebendo os benefícios por mais tempo, é preciso discutir o financiamento da Previdência Social. Carlos Andreasa tem mais uma pergunta. Vai, Andreasa. Na primeira exposição, o Pedro falou sobre pontos controversos, não sei se foi essa expressão que ele usou, mas pontos controversos segundo a sua análise. Um deles me parece ser o BPC, e são coisas à parte daquilo que pode ser distensionado na Câmara em negociação política. Falando, portanto, sobre a leitura do Pedro, sua leitura, quais seriam, para além do BPC, esses pontos controversos tecnicamente na proposta, Pedro? Eu acho que a elevação do tempo mínimo de contribuição, que é hoje de 15 anos para 20 anos, merece ser bem refletida, bem discutida, porque ela afeta os trabalhadores mais pobres, que, embora trabalhem a vida toda, trabalhem por décadas, podem ter dificuldade de conseguir emprego com carteira assinada, quer dizer, contribuindo para a Previdência por 20 anos. Esses trabalhadores passam muito tempo desempregados ou informais, e essa é uma preocupação não tanto para o homem, mas principalmente para a mulher. A mulher no Brasil é a mais afetada pela informalidade, é a mais afetada pelo desemprego, principalmente a mulher com filhos, que tem dificuldades óbvias de se inserir no mercado de trabalho. Então, acho que a gente tem que olhar com cautela essa questão da elevação do tempo mínimo de contribuição de 15 para 20 anos, que não é tão duro quanto era na proposta do Temer, que subiu para 25, mas é relevante até pela própria questão do BPC. Então, vamos imaginar uma trabalhadora que chega aos 65 anos de idade com 18 de contribuição. Hoje ela tem direito a um salário mínimo porque ela pode pedir uma aposentadoria. Mas se a gente sobe de 15 para 20 o tempo mínimo para aposentadoria e ela só tem 18, ela teria que ir para o BPC. Mas o BPC agora não paga mais um salário mínimo, paga R$400. Então eu acho que existe aí um perigo, até em questão de cobertura, de combate à pobreza, de simultaneamente elevar o tempo mínimo com carteira assinada para se aposentar e diminuir o valor do BPC. Eu acho que esses dois pontos são as questões mais preocupantes e que deveriam provocar maior reflexão, e, como a Vera falou, a gente espera que seja talvez os bônus na sala, aquilo que é colocado só para ser negociado, a gordura da reforma, digamos assim. Pedro, eu tenho uma última questão para você em relação aos militares, o fato de esse desmembramento, mas em si, a tramitar separado, né? As alterações no regime previdenciário deles, essa tramitação separada, um governo que tem diversos integrantes militares. Eu queria sua avaliação sobre isso. Olha, Silvio, é uma excelente pergunta. Eu realmente acredito que o governo quer enviar um projeto da Previdência Militar, alterando, tornando mais difícil receber o benefício que hoje, de fato, se dá em condições privilegiadas. É verdade que a Previdência dos militares não está hoje na Constituição, então ela pode ser objeto só de um projeto de lei, quer dizer, a gente estaria criando uma nova lei e não estaria emendando a Constituição. Porém, por outro lado, é verdade também que nada impede que ela estivesse na proposta hoje. E se a gente for lembrar, essa mesma promessa foi feita pelo presidente Michel Temer. Ou que pelo menos tivesse sido enviada em conjunto, né, hoje, né? Porque a promessa do governo é daqui a até 20 de março, 30 dias, né?
enviou a proposta para todo mundo em dezembro de 2016, ficou de mandar um projeto dos militares, passou mais de 2 anos, o governo acabou, esse projeto nunca apareceu. E é isso, então é importante que a sociedade permaneça vigilante nesse sentido, porque de fato seria muito ruim que uma reforma fosse para todo mundo, menos para os militares, né? Eu acho que isso atrapalha, porém deve ter uma pressão adicional aí, porque a proposta de hoje fala que os policiais e bombeiros militares dos estados vão ter as suas regras atreladas aos militares federais e os governadores precisam mudar essas regras. Então eu acho que vai haver uma pressão grande para que, de fato, esse projeto de lei seja mudado, mas eu acho que o Silvio tem razão, não há impeditivo nenhum, não havia impeditivo nenhum para que esse projeto já fosse enviado hoje também. Muito bem, quero agradecer a gentileza do economista Pedro Fernando Neri, que nos atendeu ao 3 em 1, ele que é especialista em reforma da Previdência. Pedro, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, até mais.